Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, é porque com certeza você tem interesse em saber como que funciona o procedimento de inventário. Então, eu preparei uma apresentação para te mostrar como que funciona assim, o passo a passo, mas é de forma simples, sem juridiquês, para você poder compreender e tomar a sua própria decisão. Olha só, então vamos lá. Então, para saber sobre inventário, nós vamos precisar saber sobre os herdeiros, sobre a partilha, sobre o preço, prazo, como funciona. E, doutor, como que funciona todo esse procedimento de inventário? E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar agora. Olha só, com o falecimento, vai haver a necessidade de fazer um procedimento do inventário para quê? Para informar ao Estado de que aquele patrimônio ele vai mudar de titularidade. Veja bem, o patrimônio ele vai ser necessário mudar a sua titularidade. Então, com o falecimento, os bens eles são transmitidos automaticamente aos herdeiros, mas eles não são transferidos. Então, o inventário é o procedimento pelo qual toda essa parte do patrimônio vai ser analisado e paga-se as dívidas e o que sobrar vai ser compartilhado, vai ser partilhado aos herdeiros. Então, a função primordial do inventário, de uma forma bem simples, é exatamente essa. Tá legal? Então, olha só, trata-se de um instrumento no qual determina se o falecido tinha alguma herança e para quem deve ir esse dinheiro, ok? Ou dinheiro, ou patrimônio, ou que for que ele tenha deixado. Além do mais, o inventário ele é obrigatório, porque se não se realizar o inventário, o viúvo ele não poderá se casar novamente. Os bens não poderão ser transferidos aos herdeiros. A herança poderá ser bloqueada e os herdeiros ficarão impossibilitados de efetuar qualquer transação bancária ou levantamento de valores em nome do falecido. E, além do mais, como nós veremos na frente, mesmo se o herdeiro não o faça, não dê entrada no inventário, o próprio credor ele pode abrir o inventário. Você sabia disso? O inventário judicial, ele vai poder ser o extrajudicial e o judicial. O inventário extrajudicial ele é realizado no cartório. Então, existe a concordância de todos os herdeiros e não pode haver a presença de menores de 18 anos. Muito embora isso hoje em dia está sendo questionado e muitos juízes estão aceitando, né? Não tem problema algum e o juiz permite que esse inventário ele retorne para as vias administrativas e lá tem o seu fim. Tá legal? Qual que é a vantagem? Celeridade e economia. E o inventário judicial hoje eu entendo que é uma necessidade. Então, assim, por quê? Vai haver um testamento, pode haver o interessado é o incapaz e existir um desacordo entre os herdeiros. Então, um herdeiro quer uma coisa, o outro não quer isso, um não quer que venda um bem, um irmão não conversa com o outro, o tio não conversa com o sobrinho. Vai depender muito para quem que vai esse inventário, para quem que vai essa herança. Então, a ideia é o seguinte, evitar ao máximo que o processo chegue até o judiciário, porque, como eu disse anteriormente, é muito mais demorado e custa muito mais dinheiro. A família achando que pode perder dinheiro para o irmão, ele vai perder no meio do caminho. Então, os bens, ele pode se perder no meio do caminho e isso não tem vantagem alguma, ok? Então, a desvantagem depende de muitas variáveis. Quanto ao prazo, o inventário ele tem que ser requerido no prazo de 60 dias. Sim, é um prazo muito curto, infelizmente, no momento de dor, a família tem que procurar, tem que escolher um advogado que entenda desse caminho, ok? Para dar entrada nesse procedimento sob pena de uma multa de até 20% sobre o valor do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Morte e Doação. Então, ele já é um imposto que varia de acordo com estado para estado. Por exemplo, em Minas Gerais, esse imposto é de 5%, a tarifa é alíquota única, e aqui no estado do Rio de Janeiro, ele varia de 4% a 8%, vai depender do volume do patrimônio.
quanto mais alto é o patrimônio, maior é a alíquota incidente sobre esse imposto. Olha só, então, no caso, o juiz nomeia o inventariante para prestar conta da administração dos bens do espólio até a conclusão do processo de inventário. Então, como eu disse lá atrás, enquanto esses bens não forem divididos, partilhados, eles farão parte do espólio. Então, quem que paga as dívidas é o espólio. Meu nome é Ricardo, eu sou advogado formado há 21 anos, aí está eu, e eu estou uma foto aqui com meu filho, com o Saulo, tá? Eu sou especialista em Direito Empresarial e Econômico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou especialista em Direito de Família e Sucessão e também faço parte, sou vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da subseção de Juiz de Fora. E eu estou trabalhando aqui em Volta Redonda há cerca de 2 ou 3 meses que eu estou migrando para cá, eu gostei muito da cidade e aqui eu estou trabalhando, tá legal? O inventário de um único bem, eu posso inventariar um bem único? Claro, por que não? Trata-se de um procedimento jurídico que visa listar todos os bens de um falecido, bem como honrar suas dívidas e garantir a partilha de seus bens aos sucessores. Então, eu posso ter um único bem, um imóvel, por exemplo, eu posso pegar esse bem, esse imóvel, vou inventariá-lo e partilhar, ver se existe débitos, se existe dívidas estadual, federal, trabalhista, de INSS, todas essas questões é necessário ver, inclusive municipal, todo o que tiver de dívida, inclusive se existe alguma ação judicial contra o próprio inventariante, ou sobre o próprio inventariado, no caso, né, sobre o falecido, inclusive sobre a presença de um testamento. Quanto custa fazer o inventário? Olha, é mais barato fazer o inventário do que não fazer o inventário. Se não fizer o inventário, primeiro, já mostrei lá atrás, porque os bens ficam todos travados, o cônjuge não vai conseguir casar, e além de mais, o patrimônio se perde e principalmente perde o valor, porque ele não tem aquela documentação e o patrimônio está registrado no nome do falecido. Então, assim, o problema vai ser muito maior. Então, quanto custa fazer o inventário? Vai depender do valor da herança, das dívidas, se deixou ou não testamento, se é consensual ou litigioso. Então, é uma pergunta que tem que ser respondida caso a caso, tete a tete. Em cada situação, é uma situação diferente. Então, quanto custa? A resposta é depende. Depende. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o advogado, a despesa. Olha, você pode vender um patrimônio para custear essas despesas, o juiz permite fazer isso, ok? Então, é melhor a venda de um patrimônio para custear do que ficar parado esse bem, esse patrimônio e se desvalorizar com o tempo. Então, vamos lá. Quanto ao preço, então, assim, o inventariante ele vai pagar, na verdade, o que o espólio vai pagar, na verdade, vai ser o quê? Custas processuais, emolumentos de cartórios, certidões, os impostos, o imposto do ITCMD, registro em cartório e honorários advocatícios. Toda essa sequência de despesas, elas são tabeladas, desde custos processuais até os honorários advocatícios. Então, quanto custa um advogado? Depende. Então, vai ser consensual, vai depender do valor do patrimônio, vai depender se vai ser consensual ou litigioso. Imagina, vai ser litigioso, um patrimônio extenso, brigas intermináveis entre os herdeiros. Quanto custa isso na prática? Depende. A resposta vai ser depende. 4 razões para você fazer o inventário em cartório: menos burocracia, comodidade de segurança, harmonia, porque não tem conflito entre os herdeiros, e uma facilidade. O cartório está ali, é muito mais fácil você fazer aquilo ali, você manusear aquele processo ali, você pegar e ter um acesso direto ao tabelião, aos funcionários do cartório que estão te recebendo, do que você levar esse processo até o judiciário e pelo próprio princípio da impessoalidade, onde lá no judiciário você não vai ser mais o
a Maria, o João, o Antônio, o Fernando, não, você vai ganhar um número, e lá você vai ser um número de processo e que vai obedecer uma ordem cronológica processual. Eis a razão pela qual um processo judicial é moroso. Existe uma ordem cronológica, e isso custa muito caro. Okay? Por quê? Porque o patrimônio, ele se perde, o patrimônio se deteriora, ele perde o valor em razão da demora na decisão pelo juiz. Ok? O Ministério Público fala, então, se tiver conflito entre herdeiros, abre-se vista para ser falado, e o prazo é dia útil. Então, tudo isso são situações que, de fato, vai atrasar, vai demorar o processo judicial. Que, inclusive, tem inventário que demora 5, 10 anos, não é à toa. E como a gente vê muito aí, inventário em conflito demorar 10, 20, 30 anos. Quanto vale isso? A pessoa falece e não tem consigo esse patrimônio. Valeu a pena essa briga toda? Não. Então, vamos lá, agora, especificamente, vamos fazer esse inventário. Vamos lá? Me acompanhe o passo a passo. Primeiro passo, escolha um advogado que entenda do assunto. Não é um advogado biqueiro que vai dar palpite, não é um palpiteiro. Você tem que saber escolher um advogado, por quê? Para você não perder dinheiro. Para você não perder dinheiro e não perder tempo, porque hoje você não pode perder nem tempo e nem dinheiro com escolhas equivocadas, ok? Segundo passo, verificar a existência de um testamento. Por que eu vou precisar de verificar a existência de um testamento? Imagina uma situação de que os familiares estão esperando receber, por exemplo, 2 milhões de reais, o patrimônio do falecido. Aí, na hora que faz a busca pelo testamento, aparece lá que ele deixou determinado 50% do patrimônio dele para alguém, para uma terceira pessoa diferente da família. Então, isso aí é um choque, isso aí também vai impactar diretamente na cobrança de honorários, no pagamento de tributo, no pagamento de tudo. Por quê? Porque você não vai receber aquele quinhão e também você não pode responder por isso, tá certo? Então, você não pode tomar esse susto de aparecer um testamento sem você saber e você já pagou os honorários, você não sabia disso. Não, porque você tem que saber sobre isso. Terceiro ponto, contratou advogado, você, sabendo que tem um testamento, tem que apresentar todo o patrimônio, tem que fazer busca de todo o patrimônio que o falecido deixou, porque é a partir da busca desse patrimônio é que você vai saber quanto que você vai pagar para tudo. Quarto passo, definir o tipo de procedimento a ser adotado. Nós já vimos lá atrás, tem o inventário judicial ou o extrajudicial. Basta você ver o que nós falamos ali atrás. Quinto passo, escolher o cartório. Se for o cartório, se for extrajudicial, você pode escolher o cartório. Qual é a vantagem? Olha, eu não gosto do tipo do atendimento no cartório X. Eu não vou levar o meu processo administrativo, o meu processo de inventário para dar abertura lá. Por quê? Porque ele me exige muito, porque ele me cobra muito, porque ele demora, ele não me atende, ele não me responde, né? Então, vai depender da escolha do cartório. Então, escolher o cartório é fundamental. Primeiro, o preço é tabelado. Então, qual vai ser o diferencial? O diferencial, com certeza, vai ser o trabalho desenvolvido pelo o cartório em si, já que o serviço é tabelado. Então, o que importa para a gente aqui é a celeridade na tramitação, se ele me trata tão bem quanto vale o serviço dele. Sexto passo, a eleição do inventariante. Já escolhi o cartório, agora eu vou escolher um inventariante entre os herdeiros. Pode ser o irmão mais velho, pode ser o cônjuge que sobrevivente, no caso. Então, eu escolho qual vai ser o inventariante e ele vai ser o responsável pela administração desses bens, sobre os pagamentos. Então, sétimo passo, arcar com as dívidas, fazer o levantamento
e arcar com as dívidas. O que eu disse lá atrás, que o inventário é a apuração de dívidas e das receitas que o inventariado deixou, que o falecido deixou. Ah, ele tem várias dívidas, então nós vamos apurar, nós vamos chamar os credores, olha, está aqui, ele está devendo X, o pagamento está aqui. Ah, mas está devendo muito dinheiro. Olha, nós podemos, tudo é negociar, tá bom? Ah, deixou a empresa, mesma coisa, quem vai substituir o falecido naquela empresa? Então, tudo é uma coisa só. A escolha de quem vai representar aquele falecido na empresa. Às vezes, você pode até ter um administrador para representar, ou um filho mais qualificado que diferente do inventariante. Então, uma conversa entre a família que a gente descobre qual é o melhor caminho. Vamos lá. Oitavo passo, decidir sobre a partilha dos bens. Ah, como que cada um vai receber isso? Ah, se o herdeiro A, ele já recebeu um lote de herança. Ah, o herdeiro B recebeu uma casa de herança. Então, o que sobrou? Sobraram um volume X de apartamentos. Como que isso vai ser partilhado? Ah, não tem nada partilhado, nós temos só 3 imóveis, como que nós vamos resolver isso? Bom, vai resolver isso, vai depender de 50% para o cônjuge sobrevivente e a parte restante, né? Nós vamos analisar vai ser o quê? A parte proporcional, mais proporcional possível. Há 1/3 para cada herdeiro, são 3? 1/3 para cada um, né? E o que a gente tem que analisar, principalmente também, que eu não coloquei, é o regime de bens, que é muito importante, tá? Só de regime de bens daria para fazer aqui uma apresentação extensíssima aqui, que eu não vou me ater aqui não, porque também poderia ser até o primeiro passo para trás, o segundo passo seria o regime de bens, ok? Eu não coloquei, mas o regime de bens é importantíssimo, saber qual é o regime de bens, né? Saber se existe alguma cláusula de incomunicabilidade. Então, existem várias possibilidades dentro do procedimento do inventário, ok? Nono passo, fazer o pagamento dos impostos devidos. Assim como tem que pagar os credores, tem que pagar o imposto. Por quê? Sem o pagamento do imposto, o juiz não libera o formal de partilha e muito menos o escrivão, o tabelião, vai fazer a escritura. Então, o pagamento é prioritário, é uma prioridade do Estado, né, fazer a apuração do que é dele, né? Dar a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, é o seguinte, isso aí significa o seguinte, o Estado, ele garante que você receba a herança, em contrapartida é o seguinte, olha, por eu estar garantindo esse direito para você, você me paga essa quantia X. Aguardar a concordância da Procuradoria da Fazenda, porque eu falei, olha, esse patrimônio vale X, e eles vão lá para analisar se aquele valor, se aquele patrimônio, se aquele imóvel, por exemplo, vale aquele valor que você colocou lá, que você avaliou, ok? Então, a gente aguarda a concordância, concordou? Ok, passa para o próximo passo. Não concordou? Contesta. Então, tem que ver o que foi analisado caso a caso. Então, assim como o inventário, ele pode demorar muito pouco tempo, ele pode demorar bastante tempo também por conta dessas discordâncias entre o que foi calculado pelos herdeiros, né, pelo inventariante, e o que foi calculado pelo fiscal da Receita Estadual. 11º passo, está acabando? Tá? A emissão do formal de partilha ou da escritura pública, se for judicial ou extrajudicial, respectivamente. Então, olha, meus amigos, minhas amigas, você que está assistindo aqui, eu espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado, para a sua tomada de decisão. Bom, por fim,
Enquanto os familiares não realizaram o inventário, os bens das pessoas falecidas serão considerados como um único patrimônio chamado de espólio. A falta do cumprimento dessa obrigação pode gerar multas e consequências legais. O inventário e a partilha são procedimentos indispensáveis e evitam problemas futuros para os herdeiros e sucessores. Para resolver esse problema de forma mais clara e amigável possível, o ideal é contar com um advogado especialista que poderá orientar a família ao longo de todo o processo. Bom, pessoal, eu agradeço muito que você chegou até aqui. Muito obrigado, ok? O meu telefone aqui na região aqui, sul fluminense, é esse 2499-867-8919. Eu espero que eu tenha contribuído com você ao máximo possível, ok? Faz o seguinte, entre em contato, se você chegou até aqui agora, é porque você com certeza está precisando de um advogado especialista na área, e eu estou aqui para poder te auxiliar nisso, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e eu espero o seu contato.